Foi. Então, vamos lá. Vou colocar aqui nossa aula. Então, meninas, a gente vai conversar então hoje um pouquinho sobre a regulação da pressão arterial. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Pronto. Bom, para a gente começar a falar de regulação da pressão arterial, de fato, onde a gente está falando sobre o nosso sistema cardiovascular, como acontece esse débito cardíaco, essa frequência cardíaca que a Silvana acabou de conversar aqui com a gente precisa relembrar um pouquinho sobre o sistema circulatório, tá? Então, o sistema circulatório, ele é composto pelas artérias, arteríolas, capilares, vênula e veia, tá? Eu acho que semana passada eu acabei não falando muito da artéria, ou da arteríola e da vênula para vocês, mas são subdivisões de dentro da artéria e de dentro da veia, tá? Então, a artéria, quando a gente pensa no diâmetro da espessura e os tecidos que estão compostos em cada tipo de vaso sanguíneo, a artéria, ela possui, então, esse maior calibre, tá? Então, ela possui, em média, 4 milímetros, tá? A espessura média dessa parede também ela é bem mais grossa, porque ela precisa, é através dessa artéria que a gente tem a passagem do sangue oxigenado, tá? Onde eu preciso ter um maior bombeamento, e esse bombeamento ele precisa ser muito mais rápido, muito mais acelerado, quando comparado na retirada daquele sangue rico em gás carbônico, que é já só para ser eliminado do nosso organismo, tá? Então, deixa eu aceitar o colega aqui pelo... Cadê? Gente, peraí, deixa eu aceitar o colega aqui rapidão, ninguém tá entrando. Pronto. Olá, bom dia. Bom dia. Sim, e aí, então essa artéria, ela precisa ter uma espessura maior para aguentar, de fato, essa pressão, esse bombeamento que existe dentro dela desse sangue oxigenado, tá? Então, vocês vão perceber também que com relação às camadas de tecido, ela possui um maior quantitativo e as maiores espessuras. Vocês lembram que semana passada nós falávamos sobre o tecido muscular liso? Então, ele é bem grosso desse vaso sanguíneo, para poder aguentar, de fato, essa pressão desse sangue passando ali dentro desse vaso sanguíneo, tá? Então, a artéria ela é composta de endotélio, tá? Tecido elástico, músculo liso e tecido fibroso, tá? Para aguentar esse rojão. A arteríola, então, já tem um menor calibre, ela já é a saída da artéria já para quase chegar no capilar. O capilar é onde a gente tem as trocas gasosas. É a partir dali que esse sangue então, que saiu da artéria rica em oxigênio, entra no tecido, tá? E a partir dali, através do mesmo capilar, há o sequestro do gás carbônico que vai entrar na vênula, na veia e iniciar novamente esse circuito, tá? Então, a arteríola ela já tem um calibre bem menor também, mas ainda é rico em endotélio e na musculatura lisa, tá? O capilar ele é só endotélio. Ele precisa ser fino dessa forma para que eu consiga alcançar os menores alvos, tá? As menores porções do tecido e eu consiga vascularizar todo aquele ambiente. Então, ele precisa ser fino, suas camadas também protetoras precisam ser finas, porque através dela é que eu consigo fazer as trocas gasosas, tá? Então, o capilar ele só possui o endotélio. A vênula, muito semelhante também ao capilar, onde a gente já tem esse retorno desse sangue,
tá? Agora já trazendo o gás carbônico, possui endotélio e uma pequena porção de tecido fibroso, e a veia, que já é o retorno, então, desse sangue rico em gás carbônico para ser trocado lá nos pulmões novamente. Nós temos endotélio, tecido elástico, musculatura lisa e tecido fibroso, tá? Quando eu faço a comparação entre os componentes da veia e os componentes da artéria, foco que a artéria possui um quantitativo bem maior de musculatura lisa. Olha aqui, ó. Até aqui a gente consegue fazer a observação dela. É um tecido bem mais grosso, bem mais rígido, tá? Possui um maior volume. Relembrando um pouquinho sobre o sistema circulatório também, nós temos as duas divisões, nós temos a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, tá? Podemos falar ainda da terceira, que está relacionada à circulação cardíaca, tá? Mas a diferenciação grosseira que nós fazemos é circulação sistêmica, onde eu tenho coração, esse sangue saindo do coração, corpo e coração, tá? Na circulação pulmonar eu tenho coração, pulmão, coração, tá? Circulação sistêmica nós podemos chamar de grande circulação e circulação pulmonar podemos chamar de pequena circulação. Desliga o microfone. Beleza. Para que a senhora então adentrou nessa revisãozinha basicona da semana passada, professora? Para a gente entrar de fato em pressão arterial, tá? E principalmente no foco falar lá no finalzinho que a gente vai falar sobre da elevação dessa pressão arterial. Então, o que seria essa pressão? Ela é definida como a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias, sendo determinada diretamente por dois fatores físicos. Quais são eles? O volume do sangue arterial e a complacência arterial, tá? Então, a pressão, a gente afere ou a gente mensura ela através dessa pressão, da força em que esse sangue exerce na parede das artérias, tá? Então, como o próprio nome diz, é uma pressão arterial. É como é que está sendo o transporte desse oxigênio da saída dos pulmões até a chegada, aliás, da saída do coração, até a chegada dele nos seus órgãos-alvo, nos seus órgãos efetivos, tá? Fazemos essa mensuração através de dois fatores, do volume que passa dentro daquele vaso sanguíneo, dentro daquela artéria, e a complacência. O que seria a complacência? É a resistência dessa artéria em conseguir passar esse volume de sangue dentro dela. Quanto que essa artéria resiste nessa passagem desse sangue, tá? Esses fatores físicos, eles são afetados por alguns fatores fisiológicos, como a resistência vascular, tá? E o débito cardíaco, que é a relação da frequência cardíaca com o débito sistólico a cada minuto. Então, vamos começar. Para falar, então, da complacência arterial, com foco diretamente nessa resistência vascular periférica, a gente não chama num termo, entra, na verdade, num termo chamado hemodinâmica, tá? Que é o quê? É o dinamismo, é como é que esse sangue se comporta dentro desse vaso, tá? E aí, quando falamos desse vaso, nós falamos diretamente das artérias. Bom, essas artérias trabalham então por mecanismo chamado resistência vascular periférica. Quanto é que esse vaso consegue resistir, consegue suportar na passagem desse vaso sanguíneo, tá? Então, quando falamos de resistência vascular periférica, a maior resistência ao fluxo sanguíneo que reside nas artérias e nas arteríolas, ou seja, quanto é que esse vaso consegue suportar na passagem desse sangue oxigenado. Então, isso é a resistência vascular periférica. É a maior resistência ao fluxo sanguíneo que reside nas artérias e nas arteríolas, tá? As artérias e arteríolas, gente, são chamados de vasos de resistência, por conta justamente daquela grande musculatura lisa, então bem grossa que possui ali dentro daquele vaso, é que promove essa resistência, tá? Então, são vasos de resistência
capazes de regular a perfusão tecidual, graças à sua camada muscular e à sua responsividade às substâncias vasoativas, tá? Então, quem é que promove essa resistência vascular? A musculatura lisa, tá? Que é a que possui o maior volume dentro daquele vaso, tá? Já os capilares, eles possuem uma baixa resistência. Por que que os capilares possuem uma baixa resistência? Porque eles já não possuem mais essa musculatura lisa, tá? E por que que esses vasos não possuem essa musculatura lisa? Por que os capilares não possuem essa musculatura lisa? Porque se ele possuísse essa musculatura grossa dessa forma, eu não conseguiria fazer as trocas gasosas, que é de fato acontece, aliás, que é de fato o objetivo desses capilares. Então, bora entender bem aqui, ó. A artéria possui esse grande calibre, tá? Com uma riqueza de tecido muscular para aguentar essa pressão, aguentar essa passagem sanguínea. Essa artéria, então, ela é dividida em arteríolas, tá? Essas, como se fossem esses parafusinhos aí, tá? É falando justamente sobre essa resistência, tá? A resistência vascular dentro dessa arteríola. O que isso aqui que acontece? A gente vai diminuindo esse calibre. Se você vai diminuindo esse calibre, você vai aumentando essa pressão, tá? Acontece que aqui nós temos uma riqueza de sangue oxigenado que precisa ser bombeado muito rapidamente para a chegada nos seus capilares, tá? Que é onde ocorrem as trocas gasosas. Tá? Então, aqui eu tenho uma grande resistência vascular. Porque aqui nos capilares eu não possuo essa resistência justamente por conta da falta da musculatura lisa aqui dentro desse capilar, tá? Então, quais são os vasos que possuem uma maior resistência vascular periférica? A artéria e a arteríola, tá? Possuem um grande calibre e possuem na sua passagem a presença de gás, ou de gás não, de sangue rico em oxigênio, que precisa ser bombeado muito rapidamente até a sua chegada no seu capilar, que é o objetivo da oxigenação de fato. Dentro desse complexo também de hemodinâmica, nós precisamos falar sobre a viscosidade. A viscosidade desse sangue está intimamente relacionada à resistência desse vaso sanguíneo, tá? Na passagem desse sangue periférico. Então, quando a gente fala de viscosidade, ela é dada pelo atrito das moléculas do sangue entre si. Aonde? Dentro desse vaso sanguíneo, tá? A viscosidade é promovida justamente pelo atrito delas na hora que elas estão passando dentro desse vaso, tá? Como é que eu determino essa viscosidade? Ela é determinada através do hematócrito. Então, não sei se vocês já tiveram, se vocês estão tendo imunhemato, nessa disciplina, na verdade, que a gente faz a separação entre a parte sólida e a parte líquida do meu componente sanguíneo. Então, é através desse hematócrito que eu consigo mensurar a viscosidade desse sangue. Quanto de porção sólida e quanto de porção líquida é que esse organismo tem, tá? Então, ela é determinada pelo hematócrito e pelo diâmetro do vaso. O que isso quer falar? Porque a senhora quer falar com relação a isso? Que quanto menor o diâmetro, menor a viscosidade desse sangue. Então, quando a gente fala bem aqui de artéria, arteríola e capilar, percebe-se que por conta do maior diâmetro, nós teremos uma maior viscosidade. A partir daí, eu vou tendo uma menor viscosidade. Por quê? Porque principalmente eu preciso que chegue no capilar o que de fato é o meu objetivo, que são as hemácias que são ali riquíssimas em oxigênio, tá? Eu preciso resgatar esse paciente desse processo de hipóxia. Então, a gente tem aqui, quanto maior o diâmetro, maior a viscosidade, tá? Essa viscosidade, o fluxo, então, determina o estresse de cisalhamento. O que seria isso? É a força exercida pelo sangue paralelamente ao vaso sanguíneo, tá? Então, esse estresse de cisalhamento aconteceria bem aqui, é justamente onde a gente tem a força que o sangue exerce dentro dessa parede, desse vaso sanguíneo, tá? O que isso altera, professora?
quanto maior esse estresse, esse cisalhamento, maior será a pressão dentro desse vaso, tá? Então, mais uma vez, a importância desse vaso sanguíneo possuir essa camada bem rígida de musculatura lisa, tá? Para quê? Para suportar esse estresse de cisalhamento. Então, esse estresse ele é promovido pela viscosidade do sangue na passagem dentro desse vaso sanguíneo, tá? Falando propriamente dito da pressão arterial, então a gente vai falar que é chamada então de pressão arterial sistêmica. Ela é uma grandeza física dada pela força do sangue na parede dos vasos versus a unidade diária. O que isso significa? Para que serve isso aqui? É justamente para garantir a perfusão tecidual, para garantir o quê? Que esse sangue oxigenado chegue diretamente, chegue efetivamente no nosso órgão-alvo, tá? Para quê? Para que eu tenha ali dentro as trocas gasosas. Falando fisicamente, eles falam que garante a perfusão tecidual apropriada pela manutenção da força motriz na circulação em níveis adequados e razoavelmente constantes ao longo da vida. Vamos falar um português? Claro, professora. Para que serve, então, essa relação entre a força do sangue na parede do vaso e a unidade diária? Para eu mensurar a pressão dentro desse vaso. Quanto é que esse vaso consegue oxigenar o meu organismo, tá? Mostrando aqui na imagem, nós temos o débito cardíaco, que é quando a gente tem o ventrículo conseguindo bombear para fora desse coração esse sangue e conseguir, através dessa pressão exercida pelo ventrículo, conseguir carregar esse sangue por todo o organismo, tá? Esse ventrículo ele precisa ter uma pressão muito rápida, tá? Uma velocidade no seu bombeamento para que esse sangue consiga chegar o mais rápido possível. Meninos, desliguem o microfone. Tá coisado o quê? O coisa, Sonsa. É a Jade, professora. Estou desligando agora. Pronto. Então, esse sangue, aliás, esse ventrículo, ele precisa bombear esse sangue, ele precisa ter esse processo de pulsação muito acelerado para quê? Para que o seu oxigênio chegue o mais rápido no tecido, bem como esse sangue não coagule no decorrer do processo de chegada até o órgão efetivo. Vamos pensar. Se esse ventrículo não bombeasse de uma forma tão rápida, esse sangue desse paciente poderia sofrer um processo de hipóxia muito rápido, tá? Porque, eu tô bombeando aqui, tô achando que tá super de boa, mas esse sangue, ele não vai conseguir chegar efetivamente até o órgão-alvo. Qual que é o objetivo do sangue? É carregar esse oxigênio para dentro do organismo e retirar o gás carbônico de dentro do organismo. Então, eu preciso com que esse débito cardíaco ele seja satisfatório, porém, ele resista a essa musculatura. Para que serve essa musculatura? Para que eu não tenha uma vasodilatação e deixe, na verdade, com que esse sangue flua perfeitamente por dentro do vaso, tá? Esse débito cardíaco, então, ele acontece justamente na passagem desse sangue que é bombeado pelo ventrículo esquerdo até a chegada dele na aorta e aí vai passando por todas as artérias do nosso organismo, tá? Quando falamos de pressão arterial sistêmica, nós dividimos em duas porções, tá? Pressão sistólica e pressão diastólica. Mostrar aqui para vocês na imagem, depois eu jogo um conceito, tá? Então, uma parte da energia de contração cardíaca é dissipada como fluxo, na verdade, para os capilares, que a gente chama de sístole, e o restante é armazenada como potencial elástico nas artérias, tá?
que durante a diástole, essa energia garante o fluxo sanguíneo. Bora compreender bem aqui. Essa primeira imagem, nós trouxemos, então, a atuação do ventrículo frente a essa artéria. Então, como é que funciona esse bombeamento, tá? Então, na primeira imagem, que é a gente tem a contração ventricular, tá? Então, como a setinha está mostrando para vocês, a gente está, de fato, fechando, contraindo esse ventrículo para a retirada desse sangue de dentro dele, passada diretamente para a artéria. Então, como é que funciona? Esse ventrículo contrai. No ato que esse ventrículo contrai, a válvula semilunar, bem aqui, ó, ela se abre. Então, eu bombeio o ventrículo, contraio o ventrículo e faço com que a minha válvula abra. No processo que ela abre, quem é que vai dissipar junto com ela? A minha aorta, tá? Que seria aqui o ponto 3. Então, lembre-se, quando eu tenho um processo de contração de um, eu tenho relaxamento de outro. Então, contrair o ventrículo, relaxo a minha aorta para quê? Para receber esse fluxo sanguíneo, tá? Então, a aorta e as artérias se expandem e armazenam a pressão nas paredes elásticas. O que vai acontecer agora, tá? O ventrículo contraiu, a artéria se dissipou, a artéria relaxou. A artéria relaxa, agora eu tenho um relaxamento ventricular, tá? Para acontecer ao contrário aqui, para eu contrair a artéria. Para que agora eu quero contrair a artéria? Para passar justamente esse sangue, esse fluxo sanguíneo, para a arteríola. E aí eu consegui chegar de fato até o capilar e alcançar o nosso objetivo. Então, o que acontece nesse vaso sanguíneo, da saída desse fluxo sanguíneo do coração até a chegada da arteríola? Ventrículo contrai, a artéria relaxa. Posteriormente, a artéria contrai, ventrículo relaxa para captar mais sangue. Então, ele faz sempre esse processo. Um está contraindo, o outro está relaxando, tá? Contrai o ventrículo, dissipa, ou então relaxo a artéria. No segundo processo, nós temos, então, a relaxamento do ventrículo e posterior contração dessa artéria. Para quê? Para que a minha arteríola venha a se dissipar, relaxar e conseguir passar o fluxo sanguíneo, tá? Então, acontece na segunda etapa aqui. Ocorre esse relaxamento do ventrículo, a válvula semilunar, ela fecha para impedir que esse fluxo volte, tá? E ocorre a retração elástica, que é a contração dessa artéria, para enviar o sangue para a arteríola e aí iniciar o processo até a chegada no capilar das trocas gasosas. Dividimos esse processo, então, de contração e de relaxamento desse ventrículo até a chegada desse sangue na artéria em pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Então, o que seria a pressão arterial sistólica? Ela mantém a artéria aberta e garante o fluxo sanguíneo para todo o corpo, tá? É no momento que eu tenho o relaxamento dessa artéria. Essa pressão arterial sistólica, que está relacionada diretamente ao relaxamento da artéria, ela pode ser chamada de pressão arterial máxima. É o quanto que com esse vaso consegue se dilatar para receber um aporte sanguíneo, tá? Quanto que essa artéria consegue relaxar também, tá? Para receber esse sangue e conseguir puncionar para mandar para a arteríola e iniciar o sistema circulatório. Aliás, conseguir fluir o nosso sistema circulatório, tá? Então, ela é também chamada de pressão arterial máxima, correspondendo ao valor medido no momento da contração ventricular esquerda, tá? Então, é aquele início que eu acabei de mostrar para vocês. Contrai o ventrículo, relaxa a artéria. A gente tem aqui nesse momento a pressão arterial sistólica. Na pressão arterial diastólica, então eu tenho o inverso. É medida no momento do relaxamento ventricular esquerdo. Vocês conseguiram reparar que a gente está só falando aqui de coração esquerdo?
Por que a gente está falando diretamente de coração esquerdo, tá? Porque é onde a gente tem a passagem do sangue rico em oxigênio e é onde a gente tem os maiores volumes de vasos sanguíneos, tá? Os maiores calibres de vaso sanguíneo, que são as artérias. Então, nós precisamos mensurar o que está entrando no nosso organismo, não o que está saindo. Eu não preciso saber quanto de gás carbônico está saindo do organismo. Eu preciso saber, de fato, quanto de oxigênio é que está entrando no meu organismo, tá? Para eu saber quanto é que está entrando, eu faço essa relação direta com a pressão arterial, que eu divido em duas: pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. Pressão arterial sistólica é quanto que esse meu vaso consegue relaxar, quanto essa minha artéria consegue relaxar frente a essa contração do meu ventrículo esquerdo, tá? E a diastólica é quanto meu vaso consegue contrair frente a esse relaxamento do ventrículo, tá? Beleza, bem aqui? Beleza, professor. Show. Lembrem da mãozinha, tá? Eu gosto muito de trabalhar fazendo algumas imagens, algumas relações, tá? Então aí vocês lembrem que sistólica é no momento da contração do ventrículo, diastólica é no momento da dilatação do ventrículo. Lembrem-se por que a gente faz essa mensuração através do coração esquerdo, tá? Porque é onde a gente tem o sangue rico em oxigênio e é o sangue está entrando no nosso organismo, tá? Eu preciso saber quanto é que esse meu vaso resiste à passagem desse sangue através desse processo de contração e relaxamento do ventrículo esquerdo. Nós temos alguns mecanismos de controle dessa pressão arterial, tá? Eles são divididos em regulação a curto e a médio prazo e uma regulação a longo prazo. Regulação a curto e médio prazo nós dividimos em 3 grupos. O baroreflexo, o quimiorreflexo e o reflexo ativado por receptores cardiopulmonares, tá? E a regulação dessa pressão ao longo prazo, está relacionado ao mecanismo renal dessa regulação, tá? Então, existem alguns estudos que trabalham diretamente sobre essa regulação nos rins, tá? Então, percebam que um exemplo bem clássicozinho que a gente gosta de colocar é armazene urina por um determinado tempo na tua bexiga. Aquela urina o tempo todo lá. Sabe o que acontece? Quando você acaba deixando essa urina por muito tempo no teu organismo, você acaba aumentando a pressão naquele local, fazendo que você tenha aumento da pressão ali dentro da bexiga, por conta daquele volume maior, e você acabe saturando também os seus rins, tá? Por quê? Porque ele está trabalhando de uma forma adequada, mas você não está conseguindo eliminar ele. Está segurando, na verdade, eliminar essa urina. Então, você acaba sobrecarregando esses teus rins, tá? Se você for aferir sua pressão naquele determinado momento, você vai ver que sua pressão ela vai dar levemente alterada, tá? Por quê? Porque você está exercendo uma pressão muito mais alta frente àqueles seus rins, tá? Então, muito cuidado aí, justamente com essa regulação a longo prazo, porque os rins, eles são importantíssimos para a eliminação de alguns metabólitos, tá? E também relacionados à regulação dessa nossa pressão arterial, tá? Como é que acontece essa regulação da pressão arterial? Então, nós temos um aumento desse volume sanguíneo, tá? Então, esse aumento, nós temos um estímulo, que é esse aumento do volume sanguíneo. Esse aumento no volume sanguíneo me leva a uma pressão sanguínea. Por quê? Se eu estou aumentando o volume, eu faço com que o meu vaso fique ainda mais resistente na passagem daquele sangue. Eu preciso passar um volume maior de sangue. Se eu preciso passar um volume maior de sangue, eu exerço uma pressão muito maior em cima do meu vaso, tá?
esse aumento no volume sanguíneo e aumento nessa minha pressão nesse vaso vai fazer o quê? Desencadear 2 mecanismos de resposta àquela pressão, tá? Então, quais são esses mecanismos? Compensação pelo sistema circulatório e compensação pelos rins. Compensação pelo sistema circulatório é a minha resposta rápida, que eu acabei de falar para vocês, a curto e a médio prazo. E a compensação pelos rins é a resposta lenta, é a longo prazo. Bom, aumentei a pressão sanguínea, desencadeei então a resposta rápida, compensação pelo sistema circulatório. O que o sistema circulatório faz? Ele aumenta a dilatação desse vaso, ou seja, ele promove uma vasodilatação. Para que ele faz essa vasodilatação? Para conseguir suportar esse volume maior de sangue que está passando dentro dele. Então, ele promove ali uma vasodilatação. Consequentemente, ele faz o quê? Uma diminuição no débito cardíaco. Por que ele faz essa diminuição do débito cardíaco? Porque se eu tenho um volume maior de sangue, se eu aumentar o débito cardíaco, eu exerço uma pressão ainda maior dentro daquele vaso. E não é meu objetivo ali. Então, o que eu faço? Já que eu tenho um volume sanguíneo maior, eu dilato esse vaso e diminuo o débito cardíaco. Então, eu faço com que esse meu ventrículo trabalhe muito mais devagar, tá? Já que eu tenho um volume de sangue maior ali, tá? Então, compensação pelo sistema circulatório promove uma vasodilatação e uma diminuição do débito cardíaco. Se eu faço vasodilatação e se eu diminuo o débito cardíaco, o que acontece com esse paciente? Eu tenho uma diminuição da pressão sanguínea até voltar à normalidade, tá? Então, voltando. Eu tive um estímulo que foi o aumento desse volume sanguíneo. Esse aumento do volume sanguíneo me promove uma maior pressão sanguínea. Por quê? Porque eu preciso passar um quantitativo de volume maior naquele vaso sanguíneo. Se eu tenho que passar um volume maior de sangue, eu aumento a pressão, aumento a resistência daquele vaso, tá? Só que, quando eu aumento essa pressão, o meu próprio organismo trabalha o quê? Epa, essa pressão aí está alterada, vamos voltar ela à normalidade. O que eu faço para voltar essa normalidade? Eu ativo meu sistema circulatório. O que ele faz? Promove uma vasodilatação, ou seja, ele abre esse vaso para conseguir passar esse sangue e faz o quê? Diminui o débito cardíaco, tá? Então, ele faz com que esse ventrículo trabalhe bem mais devagar, já que eu tenho um aporte sanguíneo muito maior ali. Só que, se eu vasodilato e se eu diminuo o débito cardíaco, eu faço o que com esse paciente? Diminuo a pressão sanguínea dele, tá? Isso é uma resposta rápida. E numa resposta lenta, tá? Aumentei o volume sanguíneo, consequentemente eu aumento essa pressão sanguínea, vou desencadear essa compensação pelos rins. O que meus rins faz? Excreta muito mais líquido, tá? Ali os líquidos, todos os outros componentes bioquímicos dentro do líquido, da parte líquida do meu sangue, não me interessa. Eu preciso só de oxigênio. O oxigênio está onde? Dentro da hemácia, na parte sólida. Então, o que meu organismo vai fazer? O que meus rins fazem? Fazem com que você elimine, fazem com que você elimine o maior quantitativo de líquido. Então, o que acontece naquele momento, quando você está tentando voltar a pressão daquele paciente, a excreção urinária é muito maior, tá? Para quê? Para que eu venha a diminuir a pressão sanguínea até a chegada da normalidade, tá? Então, em um momento em que esse paciente está com uma pressão elevada, passou por um estresse, por exemplo, que aumentou esse volume sanguíneo, esse aporte sanguíneo. Esse paciente precisou de uma oxigenação muito rápida. Estresse, exemplo, luta ou fuga. Mas lá vem o exemplo do assalto de novo, que eu dei da aula presencial para vocês. Então, aquele momento do estresse, do assalto, ele precisa oxigenar, ele precisa prensar muito rápido, ele vai jogar oxigenação por todos os meus órgãos vitais. Então,
pulmão, coração, cérebro precisa trabalhar muito rápido. Então, eu aumento esse volume sanguíneo. Aumentei esse volume sanguíneo, eu aumento essa pressão. O meu organismo, ele não aguenta essa pressão alta por muito tempo, tá? Porque vai chegar um determinado momento que o teu ventrículo, ele já não vai ter força suficiente. Então, ele aumenta naquele momento e tem 2 mecanismos de resposta. Quais são? Resposta rápida e resposta lenta. Resposta rápida, compensação pelo sistema circulatório. Vasodilatação, diminuição do débito cardíaco. Faz esses 2 processos, diminua a pressão desse paciente, ele volta à normalidade, tá? Resposta lenta, aumento a pressão, aumento esse volume sanguíneo, os meus rins agora vão trabalhar. O que eles vão fazer? Excreção do líquido desse sangue, tá? Como é que eu faço essa excreção? Através da urina, tá? Aumento, então, a retirada desse volume sanguíneo e faço com que eu volte a pressão sanguínea do paciente para a normalidade. De boa? Alguma dúvida bem aqui? Professora, é por isso que os pacientes que têm pressão alta, eles tomam aquela medicação à noite para urinar? Que eu não estou lembrando o nome dela agora. A furosemida ou hidroclorotiazida? Ai, meu Deus, qual que é a da noite? Geralmente, acho que é a hidroclorotiazida, porque a hidroclorotiazida que é o diurético, que faz com que você elimine... O diurético. Isso, é a hidroclorotiazida. Então, faz com que você elimine justamente esse volume sanguíneo em um determinado momento onde você tem a diminuição também do teu metabolismo. Na noite é onde a gente tem a menor a diminuição desse teu metabolismo, então faz com que teus rins trabalhem de uma forma mais efetiva, eliminando justamente essa urina. Professora. Porque eu conheço um paciente, uma pessoa que ele toma à noite, porque a pressão dele só sobe à noite. Aí eu lembrei. Não, mas é justamente por isso. Agora, o ideal, o que acontece com alguns pacientes, eles acabam trancando, não indo ao banheiro. Aí isso é um prejuízo, porque tu tá tomando um medicamento que é para tu excretar e acaba te segurando aquela urina. Tu aumenta ainda mais a pressão desse paciente. É por isso que eles ficam inchados, né? Os pés, as pernas, né? Justamente. Beleza. Silvana, não estamos te escutando. Liga teu microfone. Agora tá ouvindo? Vou desligar a câmera. Diga. Do paciente, no caso, hipertenso também, não só pelo fato do uso da medicação, mas assim, como a senhora deu um exemplo, que quando a questão do assalto, isso é uma pessoa que ela não é hipertensa, certo? Ela sendo hipertensa, o organismo dela já está predisposto todo momento como estivesse passando por esse momento, né? Justamente. Aí, de que forma, aí ocorrem os dois processos, no caso, que é pelo ventrículo, que é a resposta rápida, que é o uso da medicação, né? Isso. E pelo outro, que é a excreção, que o medicamento vai trabalhar junto com a liberação desse líquido para que a pressão volte ao normal. Isso, tá bom. E a outra questão, quando eles associam a questão da furosemida, que tem alguns pacientes que usam também como uso contínuo, não só a hidroclorotiazida, né? Tem a mesma função, ou porque a furosemida ela tem tipo um efeito mais rápido, porque geralmente a hidroclorotiazida ela é associada a uso contínuo, né? Isso. Então eu falo assim, na verdade, uma vai agir no de curto prazo e a outra vai agir no de longo prazo. Entendeu? Era isso. Ela vai agir no longo prazo e a furosemida no curto prazo, para a gente ter o mecanismo de compensação e reversão dessa pressão do paciente de uma forma muito mais rápida. Entendeu? Ok, tá. É diferente daquele paciente que passou por esse processo de luta ou fuga uma vez apenas. Entendeu? Que a gente consegue ter essa compensação muito rápido do organismo, na maioria das vezes, é claro. Entendeu? Sim. Agora, o diferente é essa pessoa que já tem um processo crônico ali. Aí sim eu preciso estimulá-lo através de medicamentos, na maioria das vezes, para eu reverter os dois mecanismos, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Ok. Entendeu? Entendi. Beleza.
Então, tranquilo por enquanto? Tranquilo. Cadê? Silvana. Oi. Belezinha? Oi, professora. Belezinha? Beleza, tudo ok. Tá. Ou aí eu abro a tela, encontro gente dentro da minha sala. Pessoal do Anã. Bom dia, bom dia. Foi descoberto, tá vendo? Foi na hora que eu olhei, que eu abri, professor, para conversar com as meninas. Tudo bem, pessoal, com vocês? Tudo Tudo. bem, Tranquilo. Ok, né? tudo Graças a Deus. tranquilo. Então vamos voltar, gente. Cadê minha aula? Então, aqui a gente conseguiu entender os dois mecanismos, né? Seja pela resposta rápida, seja pela resposta lenta. No nosso organismo, então, tem esse processo de compensação, tá? Para isso, ele trabalha, então, aliás, deixa eu só voltar bem aqui para vocês. Então, ele trabalha através desse mecanismo de controle pela resposta a curto prazo e médio prazo e resposta a longo prazo. Então, vamos agora subdividir cada etapa, tá? Regulação a curto e a médio prazo, utilizando, então, o mecanismo de barorreflexo. Tá? Então, o que seria isso? É um reflexo ocasionado por receptores de estiramento presentes no arco aórtico. Aí a gente lembra mais um pouquinho sobre a nossa patologia que iniciamos a nossa aula de hoje, né? Que a Silvana deu um show. Presentes, então, nesse arco aórtico e nas artérias carótidas, tá? Que nós chamamos, então, de barorreceptores arteriais. O que vai acontecer com esse paciente? A elevação dessa pressão arterial vai promover o quê? Um estiramento desse receptor e a geração de um potencial de ação, bem como a diminuição dessa pressão arterial vai fazer o menor estiramento desse receptor e, consequentemente, a redução no número de potenciais de ação. Então, eu faço o quê? Elevou a pressão desse paciente, eu preciso fazer com que esses receptores sejam ativados muito mais rápidos para que eu venha compensar essa pressão elevada, tá? Então, eu ativo o estiramento desses receptores, gera um potencial de ação para que esse meu sistema circulatório seja ativado e eu faço o quê? Diminuição, aliás, faço vasodilatação para que eu tenha uma diminuição desse débito cardíaco, tá? Então, ele vai sempre atuar em, como é que eu faço a palavra? Em contradição a essa pressão. Então, essa pressão aumentou, eu faço o estiramento desses receptores, aumento o potencial de ação para que eu vasodilate. Vasodilator, faço diminuição do débito cardíaco, tá? O contrário, então, acontece também. Essa pressão arterial, ela diminuiu. Então, eu promovo um menor estiramento desse receptor, reduzo o número de potenciais de ação e vasocontraio, tá? Então, eu diminuo a contração desse vaso e promovo um aumento do débito cardíaco, tá? Para quê? Para restaurar a pressão desse paciente, para que volte essa pressão à sua normalidade, tá? Como é que eu faço essa regulação a curto prazo? Através de barorreflexo, tá? Que vai ocasionar, aliás, que vai ser ocasionado por receptores, que nós chamamos de receptores, de barorreceptores arteriais, que vai me promover uma geração no potencial de ação para que vaso relaxe, diminui o débito cardíaco, no caso do aumento da pressão arterial, e no caso da diminuição dessa pressão arterial, eu faço diminuição desses receptores e reduzo o potencial de ação. Para quê? Para que eu aumente o débito cardíaco, desculpa, e contraia esse vaso novamente, normalmente. Novamente, meu Deus, a palavra não quer sair. Aqui eu mostro para vocês como é que eu tenho atuação. Um minutinho.
como é que eu tenho atuação direta desse meu sistema circulatório cardiovascular envolvido no sistema nervoso, tá? Então, aqui nós temos, dentro da medula, nós temos o núcleo do trato solitário. Ele recebe as aferências. O que ele faz? Ele recebe os estímulos, tá? Através do núcleo dorsal motor vago. Para quê? Para que eu tenha uma diminuição da pressão arterial. Vou mostrar numa imagem para vocês lá na frente que fica bem mais fácil, tá? Na saída ainda dessa medula, nós temos o bulbo ventrolateral rostral. Para que ele serve? Ele ativa os neurônios pré-ganglionares simpáticos para aumentar a pressão arterial, em casos de diminuição e de aumento da pressão, tá, gente? Para que eu tenha a regulação dessa minha pressão. E o bulbo ventrolateral caudal, ele se projeta para o bulbo ventrolateral rostral, inibindo ele. Então, vai fazer o quê? A diminuição da pressão arterial. Deixa eu mostrar bem aqui um negócio para vocês que fica muito mais fácil. Nós temos a atuação dessa minha medula, tá? Frente aos mecanismos cardiovasculares. Então, o que acontece aqui? Os meus neurônios sensoriais mandam o estímulo, então, para essa minha medula, para que ela seja ativada e manda a resposta através dos neurônios motores. Vocês lembram que eu sempre falei para vocês que os neurônios sensitivos é que mandava a pergunta e o neurônio motor mandava a resposta, tá? Então, o neurônio sensitivo, tá? Por aumento desse débito cardíaco, manda esse estímulo para a minha medula e a minha medula diz, olha, realmente está tendo uma pressão arterial, ou um aumento na pressão arterial. O que a gente pode fazer agora? Vamos responder frente a essa pressão? Vamos diminuir esse débito cardíaco? O que ela faz? Manda, então, a resposta, tá? Pelos neurônios motores. Para quê? Para que eu diminua o débito cardíaco aqui. Se eu diminuir o débito cardíaco, eu faço o quê? Restabeleço a pressão normal desse paciente, tá? Então, olha que lindo. Por isso que geralmente eles colocam, quando a gente trabalha em morfos, no geral, eles tratam primeiro o sistema nervoso, depois eles colocam em associação o sistema cardiovascular. Porque eu preciso compreender o nervoso para entender o que está acontecendo no cardiovascular. Ah, é só o coração propriamente dito que teve um aumento dessa pressão, ele vai trabalhar sozinho para essa resposta? Não, tá? Como é que ele promove essa resposta? Através justamente das presenças desses neurônios que encaminham a pergunta para a medula e a medula me dá essa resposta. Como é que essa medula me dá essa resposta? Mandando pelas fendas sinápticas, pelos neurônios, a resposta de que, frente a esse aumento da pressão arterial, você precisa diminuir o débito cardíaco. Então, o que ele faz? Através dos nós sinoatriais, vai fazer com que eu diminua o meu débito cardíaco, tá? Então, como é que acontece esse reflexo baroreceptor? Os estímulos feitos através dos neurônios sensoriais encaminha essa pergunta para a minha medula e a medula, então, me responde fazendo o quê? Diminuindo a minha pressão, diminuindo o meu débito cardíaco, tá? Então, aqui, manda o estímulo seria o aumento da pressão, então o aumento da pressão é encaminhado esse estímulo através dos neurônios sensoriais para a medula te manda essa resposta através dos neurônios motores, promovendo o quê? Diminuição do débito cardíaco, tá? Olha aqui, mostrando de novo nas legendinhas como é que acontece esse processo do baroreflexo, tá? Então, a resposta para o aumento da pressão sanguínea. Ele é ativado durante o círculo cardíaco para manutenção dos valores normais na pressão arterial. Foi tudo que a gente já acabou de falar, tá? Mas bora para a imagem. O aumento na pressão sanguínea vai fazer o quê? Aumento nos disparos dos barorreceptores nas artérias carótidas e na aorta. Então, eu aumento esses receptores para quê? Para mandar para os meus neurônios sensoriais
uma pergunta, né, que é o que a gente fala em pergunta e resposta, uma pergunta muito mais rápida, estímulos muito mais rápidos para que a minha medula me responda fazendo o quê? Diminuindo o débito cardíaco, tá? Então, eu aumento a presença desses meus baroreceptores para aumentar a ativação dos neurônios sensoriais que vão ser ativados lá na minha medula. O que vai acontecer aqui? Através da atividade simpática e da atividade parasimpática, na diminuição da atividade simpática, nós temos a musculatura lisa sendo ativada para relaxar e promovendo, então, uma vasodilatação. No que eu promovo essa vasodilatação, eu diminuo a resistência periférica. Diminuindo a resistência periférica, você diminui a pressão sanguínea, tá? Pela ativação parasimpática, tá? Através da liberação de acetilcolina. Então, nós temos a ativação desse nó sinoatrial, consequentemente, eu tenho diminuição da frequência cardíaca, diminuição do débito cardíaco e diminuição dessa pressão sanguínea, tá? Através da liberação de noradrenalina e de acetilcolina, nós temos uma diminuição nessa contração do miocárdio, que faz com que a gente diminua, consequentemente, a força de contração e diminua o débito cardíaco também. Então, aqui não tem muita diferença do que a gente falou ainda agorinha. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Não tem muita diferença do que a gente falou bem aqui, ó, na resposta rápida. A diferença aqui entre o baroreflexo e o que a gente vai falar agora é do quimiorreflexo, é que eu ajo diretamente, cadê? Eu ajo aqui no baroreflexo estimulando diretamente os meus neurônios sensoriais através da ativação desses barorreceptores. Então, se eu aumento a produção, a estimulação desses barorreceptores, eu aumento a estimulação dos meus neurônios sensoriais. Se eu aumento a estimulação dos meus neurônios sensoriais, eu levo uma pergunta muito mais rápida. Para quê? Para que eu tenha uma resposta ainda mais rápida. Eu preciso tirar esse paciente dessa elevação da pressão de uma forma rápida, tá? Por quê? Porque senão eu posso levar esse paciente a qualquer momento a um infarto, tá? Então, eu preciso resgatar esse paciente dessa pressão alta rapidamente. Por que aqui, nesse caso, a gente não utilizaria logo os mecanismos de eliminação pelo sistema renal? Porque o sistema nervoso, ele é muito mais rápido. Se eu ativar cardiovascular e nervoso muito mais rápido, aliás, se eu ativar cardiovascular e nervoso, eu tenho uma resposta muito mais rápida do que se eu fosse ainda ativar os meus rins através ali do seu sistema urinário, até a metabolização, a excreção, esse paciente já morreu, se eu não conseguir resgatar ele tão rápido, tá? Então, eu preciso ativar esses receptores, que são chamados de baroreceptores, tá? Estimulo a produção deles para eu aumentar a estimulação dos neurônios. Para quê? Para que eu tenha uma resposta rápida na diminuição do meu débito cardíaco, tá? Então, eu promovo relaxamento daquele vaso, diminuição do débito cardíaco, consequentemente, eu tenho diminuição da pressão arterial, tá? E esse paciente volta à normalidade. O que acontece na utilização dos medicamentos? Os medicamentos, eles vão agir rapidamente, justamente nessa transformação da pergunta da resposta na rápida, tá? E na lenta é quando a gente utiliza a hidroclorotiazida, tá bom? No quimiorreflexo, tá? Ele é muito semelhante ao barorreflexo, tá? É um reflexo ocasionado por receptores que detectam a variação do quantitativo de oxigênio e de gás carbônico nesse organismo e também relacionada a como é que eu posso falar a palavra, gente? A mudança do pH, tá? O que acontece aqui? Nós temos um pH específico para esse sangue que está saindo, aliás, que está entrando no organismo, que é arterial, que é um sangue riquíssimo em oxigênio. Nós temos um pH específico para eles, bem como nós temos um pH específico nas veias através da saída desse gás carbônico, tá? No sangue arterial. Então, esses quimiorreflexos estão relacionados diretamente
estão presentes no arco aórtico e nas artérias carótidas. O que acontece? Quando eu tenho diminuição, aliás, quando eu tenho diferença no pH, eu posso elevar ou eu posso reduzir essa pressão arterial. Como? Se eu aumento o quantitativo, se eu aumento a presença desse gás carbônico nesse organismo, faço a diminuição da presença do oxigênio, eu faço com que eu tenho a elevação da resistência periférica total e da pressão arterial. Por quê? Porque eu estou tendo uma maior presença do gás carbônico. Ele é um quimiorreceptor, aliás, é um quimiorreflexo, né? Em que se eu tenho um aumento dele, eu vou ter a elevação da minha pressão. Bem como se eu tenho a diminuição dele, com o aumento do oxigênio, eu tenho a redução dessa pressão, tá? Ocorre, então, a ativação dos nossos centros respiratórios. A partir do quimiorreflexo, lá no barorreflexo, onde eu tenho atuação direta, coração, medula, aqui eu tenho coração, sistema respiratório. Para quê? Para que eu venha ter a compensação na saída desse gás carbônico e entrada desse oxigênio no organismo, tá? Então, a diferença entre o barorreflexo e o quimiorreflexo é a entrada desse nosso sistema respiratório, que por mecanismo de compensação faz com que eu aumente a quantidade de oxigênio que está adentrando no meu corpo e faça com que eu tenha um aumento, que eu aumente a entrada do oxigênio no meu corpo e faça com que depois disso eu tenha um aumento também da saída desse gás carbônico do meu organismo, tá? O quimiorreflexo, hoje em dia, a gente quase não trabalha ele por estar atuando também, está relacionado ao sistema respiratório. Então, a gente vai tratar ele mais especificamente lá quando a gente vai falar de sistema respiratório, tá? Na próxima aula. A ativação direta, e é o que o nosso livro trabalha, ele trabalha diretamente só no barorreflexo, tá? Que é a ativação direta, sistema cardiovascular e sistema nervoso central. Aí nós temos também um terceiro relacionado a essa regulação a curto e médio prazo, que é o reflexo ativado por receptores cardiopulmonares. Eles são receptores localizados nos átrios, ventrículos, coronárias, pericárdio, veia cava e vasos pulmonares. Então, vocês conseguem perceber que são receptores relacionados ao coração e ao pulmão. Tá? Como é que funciona, então? Eles são tonicamente ativos e alteram a resistência periférica em resposta às mudanças na pressão intracardíaca e intravascular. Então, quando eu tenho um aumento internamente no tecido cardíaco, que pode, então, ativar a produção desses receptores. Bom, nos átrios, há dois tipos de receptores A e receptores B. Receptores A, eles são ativados pela tensão da sístole atrial, e os receptores B são ativados pelo estiramento durante a diástole atrial, tá? Estão relacionados a diferentes aos nervos aferentes vagais mielinizados, tá? Bom, o que eu posso falar mais diretamente aqui sobre os receptores cardiopulmonares para vocês? Eles estão presentes tanto no coração quanto nos pulmões, e eles estão relacionados diretamente à resistência. Eles promovem uma alteração na resistência periférica, tá? Cardiovascular, em resposta às mudanças da pressão intracardíaca, tá? Então, é quando a gente tem a diminuição no sistema circulatório intracardíaco, quando a gente tem a oxigenação do teu próprio coração. Lembra que o coração é que faz essa punção, né, para mandar esse sangue para o teu organismo, mas eu também preciso oxigenar o meu próprio coração. Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho a diminuição desse meu débito cardíaco, quando eu tenho a diminuição da oxigenação do meu próprio coração, eu ativo os receptores cardiopulmonares para quê? Para que eu leve a normalidade novamente na oxigenação daquele meu coração e não venha a ter uma mudança em sua pressão arterial, tá? Uhum. Bom, falei muito. Por fim, a gente tem a regulação a longo prazo, tá? Então, já falamos bastante também que são os mecanismos relacionados à minha pressão
arterial renal, tá? O que acontece nos rins. Então, um pequeno aumento na pressão arterial pode dobrar a excreção de água e sal, com o aumento da filtração glomerular e redução da reabsorção tubular. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Ele faz com que qualquer tipo de elevação mínima possível dessa pressão arterial, ele faz com que ele excrete muito mais urina e os meus próprios rins fazem o bloqueio dessa reabsorção, tá? Para quê? Para que esse líquido não volte mais para o organismo e ele seja de fato excretado. Se eu aumento essa excreção, eu faço com que diminua a pressão arterial desse paciente, tá? A excreção de sal e água, então, leva à redução do volume extracelular, reduzindo essa pressão arterial, tá? A queda da pressão arterial, tá? Está relacionada, então, à retenção de sal e água e à liberação de renina, tá? Esse mecanismo de renina e angiotensina, vocês vão ver ele nitidamente em fisiopatologia e farmacoterapia, tá? Acho que até viu. Você já fez? A gente já com o professor Irão ano passado. Foi, no primeiro semestre. Vocês já tiveram fisiopatologia, gente? Não foi a fisiopatologia, foi esse processo da questão do rins, a questão da excreção, inclusive foi até uma questão de prova. Não sei se as meninas lembram, mas eu lembro. Qual foi a disciplina? Foi... Imunemato? Não, imunemato a gente está vendo agora. Foi... Ai, gente, me ajudam aí, meninas. Eu não consigo lembrar, mas a gente vê todo esse... Isso, foi isso mesmo, Val. Qual? O sistema endócrino, que a gente viu toda essa parte, a questão do rins, entendeu? Do sistema endócrino, né? Isso, os receptores, isso mesmo, como de que forma a medicação, que ela atua todo esse processo, entendeu? Inclusive, foi até uma questão de prova. Não sei se as meninas lembram. Essa parte bem que você falou. Isso, ótimo. A gente tem o aumento da volemia, né? Que é o aumento na excreção desse líquido e na redução dessa volemia quando eu quero, então, estabilizar para tirar esse paciente da diminuição da pressão arterial e aí promover, então, a sua normalidade. Então, lindo de maravilhoso, tá? Aqui é o nosso sistema renina-angiotensina, tá? Onde eu tenho no fígado a produção constante dessa renina e dessa angiotensina, tá? Mecanismos relacionados justamente à diminuição dessa pressão arterial. Então, vocês sabem mais lindamente do que eu, tá? E aí então eu tenho nesse fígado uma diminuição dessa pressão sanguínea. Aliás, eu tive a diminuição da pressão sanguínea, ativo o fígado a produzir angiotensinogênio, tá? E aí eu tenho angiotensinogênio 1, tá? Que vai ser transformada em angiotensina 2, perdão, tá? E aí onde ele vai atuar diretamente, ativando o meu sistema nervoso central para que diminuição da pressão sanguínea. Se eu aumento a diminuição, cadê minha seta, gente? Se eu aumento a diminuição da pressão sanguínea, eu faço o quê? Aumento na excreção urinária, tá? Então, o que eu preciso saber daqui, profa? Que na regulação a longo prazo, eu preciso de mecanismos renais ativando ali para que eu aumente a excreção de urina e tenha uma diminuição da minha pressão arterial. O inverso também acontece, tá? Na pressão baixa, eu faço com que eu retenha um quantitativo maior de líquidos, tá? Para que esse paciente volte com a sua pressão à normalidade. Isso é do dia para a noite? Não, tá? Eu preciso que meu organismo trabalhe primeiro frente às respostas rápidas. Ele não conseguiu a resposta rápida, eu tenho um processo gradual relacionado a esse longo prazo, tá? Então, não é eu acabei de ficar ruim, meu rim já vai ser ativado. Não, calma, eu preciso de toda uma ativação dele, uma resposta na sua produção hormonal, tá? Para que eu tenha a diminuição ou o aumento desse volume urinário, tá bom? Falando sobre pressão arterial propriamente dita, eu trouxe uns valores
que geralmente quem gosta de trabalhar é a pessoa da equipe da enfermagem, tá? Esse terceiro consenso aqui brasileiro de hipertensão arterial, ele é até mais antigo. Hoje a gente já está no 6º, se eu não estiver enganada, de reunião de médicos e nefrologistas sobre a hipertensão arterial para promover valores relacionados a cada faixa etária, tá? Então isso é bem interessante. Sabemos que tem a primeira infância e eles dividem todo o processo, todas as faixas etárias para diagnosticar o que seria uma pressão sistólica e o que seria uma pressão diastólica normal para aquele paciente, aliás, para aquela faixa etária. Sabemos que nós temos diferentes valores também dentro da mesma faixa etária. Então, por exemplo, a minha pressão arterial normal, ela gira em torno de 10/6, tá? Então, eu tenho 30 anos, nunca passei nenhuma patologia cardiovascular, mas minha pressão na vida toda, ela sempre foi assim, 10/6. Então, apesar de universal, para minha idade, ela está entre 12/8, como está aqui, a minha normal, ela é de 10/6, tá? Como é que eu consigo saber o que é a minha normal? Você vai aferir a sua pressão por todos os dias, por pelo menos, eles dizem que é 10 dias, mas geralmente a gente gosta de fazer por 30 dias. Você vai aferir sua pressão todos os dias, no mesmo horário, nas mesmas condições fisiológicas, e aí sim você vai saber o que é a sua pressão normal, tá? Então não é hoje que você vai aferir e vai dizer, não, minha pressão é essa. Não, você vai ter que fazer. É mais ou menos o que a gente vai fazer na nossa aula prática. Você vai fazer todos os dias a aferição da sua pressão arterial e aí vai tirar uma média. Tirou essa média, esse que é teu valor de pressão arterial normal, tá? Mapeamento, então, né, professora? Justamente, o mapeamento, correto, tá? Então, nós temos que a primeira infância, que é de 0 a 4 anos, geralmente essa pressão ela é considerada até baixa, né? Dos valores de um adulto normal, tá? Então, geralmente gira entre 8 e 6 milímetros de mercúrio, tá? E aí vai aumentando no decorrer da vida. Percebem que o valor da universal, ela gira entre 17 e 50 anos, que é o valor de aproximadamente 12/8, e acima de 50 anos, por conta... Vou jogar essa pergunta para vocês, na verdade, eu já ia responder, mas por que acima de 50 anos a gente tem uma pressão levemente alterada? Estou falando de pacientes normais, não estou nem falando de paciente hipertenso. Paciente normal. Por que acima de 50 anos nós temos uma pressão mais elevada? Quem pode me ajudar? Chutão mesmo, chutão. Deixa as meninas falarem aí. Bora? Professora, peraí, vou falar, não sei se está certo. Será que é por conta... Teu microfone está desligado, Alicia. Tá. Será que é por conta do nível de carga de estresse que é maior e isso faz com que a pressão fique elevada ou não? Tem relação também. Mas tem uma relação ainda maior. Vai procurando aí. Quem está falando? Sumiu, cadê? Não, é meu filho. Quem mais? Pensa que o meu vaso sanguíneo, no decorrer da vida, ele vai tendo todo esse processo aliás, o meu ventrículo e minhas artérias também. Tem todo esse processo de dilatação e contração. Dilatação, contração. O que acontece a partir desses 50 anos? Então, esses vasos sanguíneos, eles vão envelhecer também, né? Correto. Então, eu acabo tendo uma promoção de uma resistência maior periférica. Maior, justamente. Aí não há uma compensação, não é isso? Correto. Não há essa compensação, aí ocorre essa alteração durante esse período dessa terceira idade, digamos, terceira idade.
Entendeu? Então, vocês conseguem perceber que aqui na imagem, ó, essa imagem ela é muito clara com relação a isso. Ó. A criança ainda não tem tanta estimulação, né? Começou agora a sua vida, está tendo esse processo de dilatação, contração, mas começou agora. Então, a pressão dele é bem mais baixa, ó. Tu percebe que no decorrer da vida, de acordo com as suas estimulações, com a sua resistência periférica, então vai aumentando essa pressão, tá? Então, essa imagem ela é muito clara que quanto maior a sua vida, maior eu vou ter essa resistência periférica. Se eu tenho maior resistência periférica, eu aumento a pressão dentro desse vaso, tá? Então, o decorrer da vida está relacionado justamente isso, a esse aumento na resistência periférica. Aumentou a resistência periférica, aumenta a pressão. Ei, isso aqui a gente está falando de pacientes normais, tá? Sim. É normal que um paciente acima de 50 anos possua uma pressão arterial elevada quando comparada ao do adulto, tá? Sim. Mas aí a gente fala de mecanismos relacionados também à hipertensão, que é o que acontece na maioria das vezes com esses pacientes também, tá? Então, dentro dos seus 17 a 50 anos, o normal pela Organização Mundial de Saúde é que essa pressão ela seja entre 12 por 8, tá? 12 milímetros de mercúrio de sistólica, que é a maior, né? E a diastólica de 8. O que a gente considera hoje uma pessoa pré-hipertensa? Que quando todos aqueles dias, pelos mesmos mecanismos fisiológicos, mesmo horário, tá? Esse paciente, então, tá com essa pressão sistólica entre 12 por 14, tá? E a diastólica entre 8 e 9. Então, já tem um leve aumento nessa resistência periférica, tá? Pressão arterial hipertenso grau 1, ou estágio 1, é quando ele está entre 14 e 16 de sistólica e 9 e 10 de diastólica. Já liga um sinalzinho, tá? Estágio 2, ou grau 2, é quando ela está entre 16 por 10. E paciente hipertenso de fato, que aquele paciente precisa entrar imediatamente nas medicações, é quando sua pressão ela está maior do que 18 na sistólica e maior do que 11 na diastólica. Provavelmente, esse paciente aqui, ele já entrou num processo crônico e ele precisa, sim, já entrar na medicação, tá? Então, no grau 3, no estágio 3, esse paciente já precisa, sim, iniciar a medicação, tá? Geralmente, no grau 1 e no grau 2, ele ainda consegue reverter por mecanismos fisiológicos, pela ativação dos barorreceptores, pela ativação dos rins através do sistema de longo prazo, ele consegue ainda reverter, tá? Porém, quando ele já entra na fase crônica, aí sim é diretamente medicamentoso esse tratamento, tá? Nós temos aquelas pacientes que estão exclusivamente momentaneamente sofrendo esse processo de pressão arterial, que são as gestantes. As gestantes têm uma maior predisposição ao aumento da pressão arterial, tá? Por que elas têm esse aumento na pressão arterial? Porque eu tenho ali dentro dela alguém, né, que está precisando de um suporte de oxigenação muito maior. Se eu preciso dar oxigênio para o meu organismo, para o organismo de uma outra pessoa, eu preciso fazer o quê? Aumentar a resistência periférica, aumentar a contração e dilatação dos meus ventrículos para mandar muito mais oxigênio para o meu corpo, tá? Então, as gestantes, elas têm uma predisposição a estarem temporariamente com sua pressão arterial elevada. O que não pode acontecer com essa paciente? Principalmente no final da sua gestação, essa pressão arterial estar muito elevada. Que aí a gente tem aqueles processos chamados eclâmpsia, pré-eclâmpsia, tá? Que é quando eu aumento demais esse processo, esse aumento demais esse débito cardíaco e posso promover um expulsamento, né? Que geralmente acontece com os abortos relacionados ao feto.
Aí eu tenho que tomar muito cuidado justamente por conta disso. Algumas pacientes tinham pressão arterial elevada durante essa gestação e que após a gestação, na retirada daquele organismo que estava fazendo a sua resistência periférica aumentar, esse débito cardíaco cai e elas voltam à pressão normal. Infelizmente, algumas pacientes acabam continuando com essa pressão arterial alta, elevada. É como se esse organismo ainda não tivesse sido retirado delas, ou esse próprio feto ativou receptores para que essa pressão arterial continue elevada, tá? Então, o que acontece com essa paciente? A curto prazo, ela não consegue ter a ativação do baroreflexo, não consegue ativar os baroreceptores. Para quê? Para que venha a ter essa diminuição no débito cardíaco. E, a longo prazo, essa paciente não consegue ativar os mecanismos renais para a compensação também dessa pressão arterial. Então, o que acontece nessa paciente? Ela acaba fazendo uso de medicamento, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, tá? E, infelizmente, pro resto da vida, tá? Há casos também em que essa paciente, essa mulher, começa a ter uma diminuição da sua pressão arterial no momento da sua gestação, tá? Não é tão perigoso quanto relacionado da alta pressão, mas ela também precisa ser sinalizada para saber quanto de oxigênio que ela está conseguindo passar para esse bebê, tá? Que foi nesse caso, foi o meu exemplo, tá? Durante a minha gestação, eu tive uma diminuição na minha pressão arterial. Então, eu tive que ficar o tempo todo sendo monitorada para saber quanto de aporte de oxigênio eu conseguia passar para o meu bebê durante a gestação, tá? Então, o ideal é que vocês tenham o normal, tá? Pode acontecer as mulheres terem uma elevação nessa pressão por conta desse aporte maior gasto oxigenal, tá? E pode acontecer também uma baixa pressão, tá? Que aí você faz o quê? Diminui a oxigenação do organismo da mulher, consequentemente diminui a oxigenação do bebê, do feto. Então isso também pode ser prejudicial para ele, para o feto durante o seu crescimento, crescimento gestacional, tá? Então, a gente tem que olhar dos dois lados, tanto na hipertensão quanto na hipotensão. Na hipertensão, eu geralmente promovo essa contração, aumento esse débito cardíaco, posso levar a uma pré-eclâmpsia nessa paciente, ou na hipotensão, eu posso levar a uma diminuição no débito cardíaco, uma diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, diminuição do aporte de oxigênio desse organismo, tá? Então, temos que sempre avaliar as duas situações nessa paciente, tá bom? Professora. Não, atrapalhar. Não, eu ia dar um exemplo, eu ia falar um exemplo, mas não, pode continuar, para não atrapalhar, né? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Alô? Professora. Na aula que eu assisti do portal, sobre essa aula aí, tem uma pergunta assim, tem uma coisa assim lá, que a raça negra apresenta maior proporção do que a raça branca. Por quê? Pressão alta? Eles têm mais pressão alta do que os brancos? Até eu vou até pesquisar um pouquinho mais, porque a gente tem alguns artigos que falam que a raça negra possui genes que são específicos nessa ativação. Então, eles promovem uma diminuição no baroreflexo, geralmente eles são relacionados aos baroreflexos, aos receptores barorreceptivos. Então, eu tenho essa diminuição, e aí eu promovo esse aumento do débito cardíaco, aumento a pressão arterial dele. Eles estão relacionados a fatores genéticos, mutação genética, que a raça negra produz, tá? Fala. Tanto que, se tu for observar, não é só a questão da hipertensão, tem várias outras doenças que a etnia deles já é questão pelo fato de ser genética mesmo, eles já têm uma predisposição maior. Justamente, certinho. Fala, Alicia.
Professora, me tira uma dúvida. Quando a gente está sentindo uma dor, a gente sente uma dor muito forte e às vezes a pressão eleva, que já ocorreu o caso comigo da minha pressão subir para 16 por 14, se eu não me engano, foi por 13. É normal? Por conta de dor? Sim. Por conta de dor, sim. Tá? Eu estimulo a produção dos baroreceptores. Tá? Aí, se eu estimulo a produção deles, aliás, perdão, eu tiro, na verdade, eu diminuo a produção desses baroreceptores e faço com que eu aumente essa pressão arterial. E eu não consigo ter essa reversão tão rápida. Professora. Mas é normal, sim. Ocorreu comigo durante a minha gravidez. A minha pressão ela é 10/6, né? 10/6. E o que ocorreu? Ela caía a pressão pelo fato de eu usar medicamento para enjoo, Dramin. Então, eu passava mal. Meclin, todos esses que eu tomava, a minha pressão caía. Era mesmo? Então eu chegava quase desmaiar. Ficava 9/6, 8. No caso, já promovia uma hipotensão para ti, né? Isso, porque ela já era baixa, né? Pelo fato de ser 10. Justamente, 10, professora. 10/9. E conheço uma outra pessoa que eu acompanho ela no Instagram, que o problema dela já é o caso. É toda a gestação dela, a pressão dela eleva. É tanto que o bebê dela ela não conseguiu manter durante os 9 meses. Teve que ser retirado antes, porque ela passou por um eclâmpsia, né? Uhum. E a segunda gravidez, ela passou praticamente todo o período internada. Sendo e logo depois monitorada. que ela tem um bebê, pronto, normaliza. Diz, Janaína. Então, nesse caso que a Alicia falou, né, quando ela sente dor, no caso a pressão dela fica alta. Então, isso também depende muito da predisposição da pessoa, né, isso? Porque em pessoas a pressão eleva, mas em outras, como no caso da Silvana, a pressão abaixa. Entendeu? Então, isso também pode ser questão hereditária. Pode sim, tá? Eu já ia citar justamente esse exemplo mesmo. Geralmente, Alicia, no teu caso, ela leva, mas a maioria das pessoas, quando elas sentem muita dor, ela já tem a diminuição dessa pressão. Por quê? Porque eu preciso oxigenar os meus órgãos efetivos, os meus órgãos vitais. Então, eu acabo tirando a oxigenação do resto do meu organismo e faço a diminuição da pressão arterial. Geralmente o que acontece no ato da dor. Geralmente. No meu caso, medicação para enjoo baixava, certo? Na gravidez. Eu tenho um problema de enxaqueca. Os momentos que eu tenho crise muito forte, a minha pressão ela é 10, ela chega a 12. Acontece a mesma coisa que a Alicia. Uhum. Ela eleva, entendeu? De 10 ela vai para 12. E eu chego na emergência, eles dizem que está normal. Eu digo, não está normal, porque a minha pressão é 10/6. O ideal é justamente isso, a gente saber quanto que é a nossa pressão normal, para justamente não acontecer esses casos. Porque eu já tive várias vezes tipo, emergência, tu vai lá, afere tua pressão, ele diz, nossa, tua pressão tá baixa. Aí eu digo, ei, mas quanto é que tá aí? Aí ele diz, não, tá 10%. Eu digo, não tá baixa não, essa é a minha normal. E eu chego ao ponto de, por exemplo, ela tá 12/8, que seria normal, e eu tá morrendo de dor de cabeça, porque a cabeça parece que é desse tamanho. Entendeu? Então, é muito de mecanismo de cada paciente, tá? Por isso, gente, que a medicação hoje, ela precisa ser exclusiva para você. Porque, o que acontece na Alicia de uma forma, acontece na Silvana de outra, acontece em mim completamente diferente. Então, a gente precisa saber como é que é a atuação de cada medicamento frente ao paciente, ao mecanismo fisiológico dele. Entendeu? Porque cada corpo é um corpo. Até porque tem pacientes que aumenta a pressão, né? Sim. Como muitos, sem fazer, sem ter dor, sem ter nada, aí a pressão está aumentando. Por isso que, geralmente, os pacientes hipertensos, eles fazem a utilização do medicamento justamente pela noite, tá? Para quê? Para que aumente a excreção urinária lá no decorrer da manhã. Lembra que eu acabei de falar para vocês que o mecanismo renal ele é a longo prazo? Então, você faz a utilização desse medicamento pela noite, geralmente pela madrugada, e aí esse paciente ele começa a excretar, a fazer xixi muito no começo da manhã.
podem perceber nos pacientes que são hipertensos. Isso. Entendeu? Já também outra coisa que eu justamente para excretar e essa pressão voltar à normalidade no decorrer do dia, que é onde ele precisa manter, principalmente, essa pressão arterial controlada. Tá, outra coisa que eu observei, professora, na minha família mesmo, de pessoas que fazem uso dessa medicação, que são associadas. O que acontece? No início, tem aquela sensação de que o volume, tem a sensação não, o volume de excreção do xixi é bem maior, pelo fato que o organismo ainda está recebendo, né? Então, aquela pessoa tem a sensação de perca de peso, mas com o passar do tempo, há uma diminuição nesse volume de xixi, é quase que normal, e a pressão começa a controlar. Justamente. Ele precisa resgatar o medicamento, o objetivo dele ali, naquele momento, no início, é resgatar logo aquele paciente. Então, ele sente, de fato, como se ele estivesse perdendo peso. Na verdade, ele está perdendo líquido. Ele está desinchando de fato. Entendeu? Então, por isso que no começo ele acaba tendo essa excreção de fato, como tu falaste, bem mais acentuada. No decorrer, vai diminuindo, porque o seu vai entrando, o medicamento vai associando diretamente o mecanismo fisiológico desse paciente. Então, ele se torna uma coisa só e a excreção urinária desse paciente, a tendência é entrar na normalidade. Por quê? Porque se ele continuar com o mesmo volume, com a mesma perda de volume sanguíneo do início, ele já vai ter uma inversão. Ele já vai entrar numa hipotensão, tá? Por isso é que pacientes hipertensos, ideal é que façam a consulta regularmente, principalmente no início. É recomendado que no início ele tenha essa conversa com o médico de 6 em 6 meses. Para quê? Para ver se a quantidade, a concentração do medicamento dele está fazendo de fato o efeito positivo nele, tá? Para que não venha a ter uma hipotensão. Que há pacientes que acontecem isso. Eles saem no quadro de hipertensão e entram no quadro de hipotensão. Gente, o perigo desses pacientes, de óbito desses pacientes, é justamente isso. Essa alta da pressão cair de uma forma muito brusca. O organismo dele não consegue suportar essa diferença. E aí pode levar esse paciente a óbito. Tá? Sim, eu tenho... tem um exemplo na minha família desse jeito aí. Não veio a óbito porque, assim, como eu já trabalhei em farmácias com medicamento, de imediato a médica, ela passou 3 medicamentos, o atenolol, foram 3 e um associado, agora eu esqueci. Clorotiazida, eles adoram essa. Não. Era hidroclorotiazida com o outro, na verdade, é como se fosse 4 medicações, um associado, o atenolol e... Agora eu esqueci o nome do outro, que era até de 5 miligramas. De imediato, meu irmão começou a fazer uso, só que assim, eu sempre com ele, acompanhando ele, a pressão dele caiu. Durante uma semana, caiu de uma tal forma que estava praticamente como baixa. O que eu fiz? Eu suspendi 2 por minha conta e mandei ele continuar só com 1. Aí pronto, estabilizou. E até hoje ele ainda continua somente tomando esse que é associado. Geralmente, os médicos, eles realmente começam com um quadro medicamentoso bem alto. E o que era para ser recomendado era isso, que ele retornasse com 6 meses para fazer justamente esse desmame, essa diminuição de concentração medicamentosa. Geralmente, eles fazem justamente isso mesmo. Aumenta rapidamente esse quantitativo medicamentoso para salvaguardar, para tirar logo esse paciente do quadro de hipertensão, porém ele acaba mudando essa concentração, acaba virando a hipotensão. Então, o recomendado é justamente, no início, 6 em 6 meses, para controle da medicação, equilíbrio da medicação, e aí depois tu pode aumentar esse tempo de consulta, porque esse medicamento já entrou na normalidade do teu organismo, entendeu? Mas geralmente eles fazem isso, eles fazem medicamento a curto e um medicamento a longo. Fala, Val. E também eu tenho um paciente aqui em casa, o João Teimoso, sabe, que é meu marido. Normal. E o que mudou muito, o que ajudou muito a pressão dele a normalizar foi o modo de vida, né? E largou a bebida, diminuição do sal, só é sedentário ainda, mas isso já ajudou muito. Mas é justamente isso que acontece, que é o que a gente fala um pouquinho aqui, sobre justamente as causas dessa hipertensão, só continuando a nossa aula. As causas dessa hipertensão. Então, nós temos os fatores endógenos,
e os fatores exógenos, tá? Os fatores endógenos estão já dentro do organismo. O principal fator é a hereditariedade, tá? Então, a gente falou aí que a raça negra, ela tem essa predisposição maior por conta justamente dessa mutação gênica, tá? Pacientes obesos, tá? Eu faço com que esse vaso sanguíneo seja ainda muito mais pressionado. Então, eu aumento essa resistência periférica. Aumentou a resistência periférica, aumenta a pressão arterial, tá? O estresse hoje é um dos principais fatores relacionados à hipertensão, tá? Momentâneo e a longo prazo. Então, olha, tem determinados pacientes, na época que eu estava estagiando ainda no laboratório, que não sentem, no hospital, na verdade, que não sentem aquele estresse, posso dizer. Um exemplo, de novo, lá vem o danado do assalto. Não sente a pressão que foi exercida no seu organismo naquele momento. Então, tipo, eu sofri um assalto e tá tipo, super de boa. Quando é daqui a uns dias, o organismo daquele paciente vai começar a trabalhar em cima daquele estresse que ele passou, tá? Então, vai de paciente a paciente. Esse estresse, ele pode ser a curto prazo, mas ele pode ser também a longo prazo, tá? Fatores exógenos estão a alimentação, né? Que hoje em dia a nossa alimentação ela está completamente desregular, não sei a de vocês, mas a minha está completamente descompensada nesse período de quarentena, e principalmente o excesso de sal, que foi o que a Valquíria acabou de falar, tá? O que eu tenho de mecanismos para reversão dessa hipertensão arterial? Prática de atividade física, eu aumento a oxigenação, faço esse sangue circular no meu organismo, tenho a diminuição através dessa atividade física dos fatores relacionados à obesidade, tá? Então já diminuo, consequentemente eu diminuo o fator exógeno através da alimentação, tirar essa alimentação ruim, transformá-la numa alimentação saudável, tá? Consequentemente diminuindo o excesso de sal, o sódio, ele faz com que eu retenha um quantitativo maior de líquido no meu organismo. Se eu aumento o quantitativo de líquido, eu aumento a pressão arterial. Então, o que eu faço? Alimentação saudável e prática de atividade física, tá? Então, geralmente, naqueles que estão lá no estágio 1, no estágio 2, antes desse paciente entrar de fato a uma medicação, é pedido que ele melhore a qualidade de vida, tá? Então, atividade física, alimentação saudável, a gente já consegue ter uma diminuição. E como a Val agora falou, não tem atividade física, mas já consegue, no mínimo, melhorar essa alimentação, você já consegue observar uma diferença nessa pressão arterial. Pode constatar, tá? Se a pessoa fica menos inchada, se ela tem menos inchada, se ela tem menos líquido, a gente diminui esse débito cardíaco. E aí aumenta, aliás, e leva essa pressão à normalidade novamente, tá? Quando a gente fala de obesidade, a gente fala de gordura. A gordura, ela é um processo, ela está relacionado aos processos inflamatórios e que levam a predisposição nesse aumento da tua pressão arterial. Tá? As manifestações dessa pressão arterial, na maioria das vezes, no início, ela é assintomática, tá? Esse que é o perigo. Tu fica muito tempo com aquela pressão. Na maioria das vezes, no início, você não sente nada. Quando ela já está na fase sintomática, que esse paciente, de fato, vai perceber essa pressão, ela já está muito alterada, tá? Então, passa-se geralmente na fase assintomática, onde ele não sente praticamente nada. A gente chama até que essa dor é crônica silenciosa. Passa no decorrer da vida sem sentir nada de diferente. Porém, quando ele entra na fase sintomática, é o que te dá o alerta. Então, alguns sintomas. Dor de cabeça, né? Cefaleia, que a gente chama de cefaleia. Dor na nuca é o principal relacionado, tá? Alterações visuais, tua visão fica mais turva. Zumbido, tá? Tontura. Tudo isso está relacionado, tá bom? Quando a gente já chega na fase de hemorragia, dor no peito, falha de memória, é que esse paciente já está extremamente elevada essa sua pressão, tá? E aí, a partir daí, é que esse paciente pode ter um infarto agudo do miocárdio, tá?
alguns grupos de medicamentos para hipertensão. Então, nós temos os diuréticos, que agem diretamente a mecanismo de longo prazo, inibidores da enzima conversora de angiotensina, também relacionados a longo prazo, antagonistas de angiotensina 2 e aldosterona, também longo prazo, bloqueadores adrenérgicos, curto prazo, bloqueadores de canais de cálcio, curto prazo e também relacionados a longo prazo, e vasodilatadores estão relacionados aos curto prazo, tá? Então, a gente tem medicamentos que atuam a longo prazo e medicamentos que atuam a curto prazo, tá? Como eu falei ainda agora para vocês. Na maioria das vezes, médicos fazem a associação, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. E por fim, feito por mim. Dúvidas, traumas? Ela foi top. É o quê? A aula foi top. Ai, graças a Deus. Muito bem. Maravilhosa. Alana, tá aí? Ela tá aqui. Alicia tá aí. Luísa, cadê você? Oi, meninas, vocês estão bem? Cadê? Raquel saiu. Será que ela não conseguiu mais entrar? Silvana tá aí. Val também. Jardine também não tá mais. Maria José. Faltou chamar alguém? Ah, Janaína. Eu sim, eu tô aqui desde o início. Eita. Quer dizer, não participei do debate, né? Mas. Não, mas já conversou bastante com a gente, tá? É muito legal que a escola flui dessa forma, gente. Eu mandei mensagem para a Maísa e para a Alicia, chamando vocês para conversar, porque realmente eu estava sentindo muita falta. Nossa turma de 28, 29, uma coisa, é muito aluno para a quantidade de alunos que estavam presentes. Mas o que eu falei? Defendi, lógico, minha turma, né? Eu disse, olha, são poucos alunos que estão participando, alguns estão tendo alguns probleminhas, aí falei, pontuais, mas esses alunos vieram, conversaram comigo, me explicaram, né? Que foi o caso da Alice, que a gente já tinha conversado, mas que hoje, graças a Deus, ela conseguiu entrar. Mas são alunos pontuais e que conversam comigo. E aí eu defendi e disse, olha, mas assim, os poucos alunos que estão vindo são alunos participativos. Lógico que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Então, eu defendi isso, olha, são alunos que são atuantes e tal, e tudo. E aí eu fico muito feliz com relação a isso, tá? Muito obrigada mesmo, 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 de coração. Bom, mas nem tudo são flores nessa vida. Eu preciso passar atividade para vocês, a cara da Alice. Derrotete. Não, ó, a nossa atividade da semana, ela tá bem, bem, bem de boa, bem light, tá? Eu vou querer, a gente termina nosso conteúdo, de fato, semana que vem, tá? Faltando uma aula só de sistema respiratório. Mas o que eu quero de vocês essa semana? Vocês vão fazer todas as atividades da unidade 1, 2, 3 e 4, pré-aula e pós-aula, tá? É uma atividade, só um minutinho. É uma atividade